Ela vem de uma família muito humilde, muito trabalhadora e muito honesta, como várias famílias da Amazônia. Ela descobriu logo cedo o seu talento para vendas. Tinha um medo danado dos automóveis. O ronco do motor lhe causou muitos constrangimentos na infância. Mas ninguém nunca ouviu falar de uma vendedora tão incrivelmente rápida como Lindomar Neves. Todos os seus patrões têm muitas histórias de bons resultados para contar dela. Aí, ela virou uma grande empreendedora. E é ela mesma que conta a sua história de muitas lutas, mas seguida de muito sucesso. Ela é a nossa entrevistada no Perfil do Empreendedor do Amazônia S.A. E prepare-se, você vai se emocionar. Meu nome é Lindomar Neves, tenho 47 anos, sou mãe de 3 filhos e 2 netos. E também atuo no segmento de automóvel e empreendedora há 33 anos. Além disso, tenho 7 irmãs maravilhosas e nasci no Acre, precisamente na cidade de Rio Branco, Acre. Minha infância é uma das melhores infâncias. Porque se fazia um carrinho de madeira, né? E sentava em cima dele, fazia as rodinhas de madeira, descia a ladeira e ia embora. Então, assim, brincava de roda, brincava de esconde-esconde e hoje não se brinca mais. Mas a minha infância foi maravilhosa. Quando eu tinha 8 anos de idade, nós não morávamos na capital. No lugar que nós morávamos, realmente não tinha escola, não havia escola. E essa preocupação dos meus pais, vim para a cidade, eu estudei até aos 14 anos, e aos 14 anos tive que fazer uma escolha, ou eu trabalhava ou eu estudava. Somos 7 irmãs, né? Com meu pai e minha mãe éramos 9. Minha mãe, ela se desdobrava, ela trabalhava com meu pai, lavava roupa para fora. Ela também fazia charuto e fazia também refresco e fazia também, era pamonha. E ela dividia para as irmãs todas e eu vendia no mercado onde meu pai trabalhava. Ela me dava a minha parte, que eu tinha que fazer, e ela dizia, olha, você vai vender por tanto. Eu não sei por que eu vendia, entendeu? Porque eu não tinha nada diferente das minhas irmãs, todas ofereciam como eu. Eu não perguntava se ele queria. Eu chegava, por exemplo, falando de tal, eu vou deixar esse para ti, daqui a pouco eu passo para receber. Eu não perguntava, você quer? Eu chegava só para recolher o dinheiro. Ela reuniu as minhas irmãs e falou assim, tá vendo aí, Linda, meu exemplo? Eu tenho um talento mesmo. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu fui convidada para trabalhar num escritório e era uma equipe aproximadamente de 30 pessoas. O dono da empresa disse assim para mim, você vai gerenciar, você tem perfil para gerenciar. Eu não sabia nem o que era gerente. Aí eu perguntei, o que um gerente faz? E ele foi realmente falar o que o gerente fazia. Então eu tinha que fazer folha de pagamento, eu tinha que fazer todo o relatório e prestar conta com ele todos os dias e eu desenvolvi muito bem isso. E aí eu recebi um cliente nesse mesmo escritório que disse assim, olha, eu tenho um trabalho para você. Eu falei, que trabalho? Ele disse, vender, você é boa de venda. E eu disse, rapaz, eu tenho um talento mesmo. O que é isso? Aí ele foi me explicar o que era ação de clube. Eu disse, tem problema, me dá aí, eu vou vender esse trem. Aí ele disse assim, eu quero que você venda 50 títulos hoje. Eu disse, não, me dê 100 contratos. 50 é pouco. Porque eu conhecia, na verdade, o meu potencial. Peguei os 100 contratos. Eu vendi 150 contratos. Eu não tinha contrato para preencher. Eu não vendia, eu tirava pedido. Passaram-se 6 meses. Você lembra do Guinter, da Nacional? Ele me deixou de molho o dia inteiro. Aí ele disse assim, você é muito insistente, moça. Eu falei, eu quero que você compre um título desse. Você nem disse o que é isso. Eu falei para ele, na verdade eu não entendi ainda muito o que eu estou vendendo, porque realmente eu não entendia. Ele disse assim para mim, olha, como é que você vai vender um produto que você não conhece? Eu falei, então me explique sobre isso aí. Ele me deu uma aula. Aí eu disse assim, mas o senhor vai pelo menos me comprar um? Eu já entendi tudo. Ele disse, não vou lhe comprar não. Só a aula que eu te dei aqui já vale tudo. E realmente, se eu estou vendendo um produto, eu preciso conhecê-lo. E eu passei realmente a buscar mais.
Mas ele disse assim, só que assim, a partir de hoje você não vende mais título, a partir de hoje você vai vender caminhão para mim. Eu falei, caminhão? Ele disse, se eu não conheço esse trem desse título aqui, imagina um caminhão. Ele disse, não tem problema não, você vende tudo. Você vende geladeira no Polo Norte. E eu fui vender consórcio. Cheguei em Brasileia, vendi 39 contratos de caminhão. Preenchi as fichas. E com cheques, né, grampeado. Ele disse, você vendeu 39 contratos? Eu nunca tive um vendedor que fez isso, Lindomar. Em uma semana, me vender 39 contratos. Eu digo, então me dê 100 contratos. Uma semana, eu preenchi 290 contratos para o Guinter da Nacional. E aí eu passando por um lugar, me chamou um rapaz, disse, Lindomar, eu tenho um negócio melhor para você. Um negócio melhor do que esse não tem. Ele disse, tem, eu posso te garantir. Você vai vender consórcio de automóvel. Só que eu não dava valor para dinheiro. Eu não sabia qual era o valor que dinheiro tinha, entendeu? Mas o que me motivava era esse desejo de vender, de sair, de fazer alguma coisa diferente. Se o Augusto estiver ouvindo essa história, eu mando um grande abraço para ele, porque foi uma pessoa que representou muito na minha vida. Peguei os contratos do Guinter, que era de caminhões, e fui até a concessionária. Porque o rapaz chegou e disse, olha, você vai procurar essa pessoa X. Ele disse, vou lhe dar uma chance. Eu vou lhe dar uns 2 contratos. Fiz fotocópia de 100 contratos. Sem mentira nenhuma. Eu vendi os 100 contratos. Eu juro que eu não consigo compreender também. Eu era primeiro lugar em vendas. Eu não tinha carro. E os vendedores enlouqueciam, dava nó na cabeça deles, porque todos eles tinham moto. Toda semana, o prêmio de melhor vendedor era eu. E aí começou realmente a história, porque vocês sabem assim, que todo mundo que começa a sobressair, geralmente você começa a receber pedrada. Mas isso também não me incomodava, como não me incomoda até hoje, né? Com 3 meses de venda, eu tive um acidente de motocicleta. Eu comprei uma moto, né, com o dinheiro que eu ganhava, fui para Brasileia. Na volta, eu tive um acidente e quase morri nesse acidente. A trajetória da Nilcar começa aí. Aí começou a história como empreendedora. Me mudei para a cidade de Porto Velho. Passaram-se 15 dias. Eu não tinha mais dinheiro para nada. Isso em Porto Velho. Aí, no meio do caminho, eu comecei a chorar. Eu falei assim, olha Deus, o Senhor me deu tudo que eu pedi, o Senhor me deu. Eu estou aqui nessa cidade, eu não tenho ninguém, eu vim aventurar aqui. E eu quero muito um emprego. Eu queria pedir para que o Senhor direcionasse o meu caminho hoje. Eu ouvi uma voz, disse, olha para o lado. Eu olhei e vi uma concessionária. Ouvi aquela voz, entra lá. Aí eu entrei. Quando eu entrei na concessionária, na verdade foi a primeira vez que eu ouvi de verdade a voz de Deus. Mas esse dia foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar no meu ouvido. E eu achei aquilo tão profundo, sabe? Mas eu segui ali, eu fui. Fui recebida por um rapaz chamado Euler Torinho, que era filho do proprietário. Eu falei para ele, olha, vocês estão precisando de secretário, vendedor? Ele disse, não estamos não. Eu falei, você está sim. Ele disse, por quê? Porque você está. Deus não ia mandar eu entrar aqui à toa. O senhor é o dono? Ele disse, não sou o dono, é o meu tio. Que hora que ele chega? Ele falou assim, ele vai demorar. Conclusão, virou o dia. E eu o dia inteiro, ele me deixou plantar. Chama Luiz Torinho. Muito conhecido, uma pessoa maravilhosa. Ele me recebeu. Quando ele me recebeu, qual o seu nome? Eu falei o meu nome. Você já trabalhou com ele? Ele disse, já. Ligue para o doutor Cauada, o Ferraz, que ele vai dar boa referência de mim. Não, automaticamente ele ligou, certamente, o que ele falou de mim deve ter sido muito bom, porque ele me contratou na hora. Quando ele disse assim, olha, você só vai voltar daqui 2 semanas. 2 semanas, dormi na rodoviária. Eu não tinha mais dinheiro para pagar o hotel, ainda me restava uma quantia muito pequena, e de manhã cedo eu comprava um pão de queijo, comia o pão de queijo, ou eu comia o pão de queijo, ou eu guardava o pão de queijo para depois. 2 semanas eu retornei na concessionária e eu passei a trabalhar. Com 2 meses eu era gerente da empresa, gerente na área de consórcio. Trabalhei durante 10 anos nessa concessionária. Eu vendia Rondônia e Acre. Eu passei por todas as áreas dessa concessionária. Eu fiz vários cursos, conhecimento, viajei muito. A concessionária passou por uma crise muito grande e eles venderam essa concessionária. Foi quando eu constituí a empresa em 1987. E a minha primeira empresa chamava-se Lindomar Veículo.
montei um escritóriozinho pequenininho lá e eu só vendia consórcio. Ainda, apesar de vender automóvel, mas o meu forte era consórcio. Não foi fácil a trajetória. Eu passei por situações realmente muito difíceis. E eu tive uma experiência maravilhosa. Mas uma experiência assim que talvez uma das que mais marcou a minha vida foi essa experiência. Você fala assim que você é um servo de Deus, mas você não vive como servo, né? Eu estava numa situação muito difícil, psicologicamente. Eu ouvi a voz de Deus. E mais uma vez, e ele disse assim para mim, ele falou, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Essa foi a palavra. E eu não acreditei naquela voz, naquele momento. Não, vender tudo que eu tenho? Como assim? É tudo que eu tenho. Eu tinha muito dinheiro. Como é que eu ia me desprender de um patrimônio? E agora, como entender essa palavra? No que eu abri a palavra, eu abri nesse texto. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Abri esse texto, eu digo, pronto, Deus fala mesmo. Como é que eu abro a palavra, ele fala ali e agora está aqui a mesma coisa. Eu cheguei na minha casa, aquilo ficou vivo. E eu olhei para tudo que eu tinha, eu entendi que eu não tinha nada. Então, não tinha medo de recomeçar, entendeu? Recomeçar para mim era fácil, mas eu estava começando a ler uma nova história de vida, entendeu? A minha história começava de verdade ali. Passei 1 ano em Juiz de Fora, vivendo o conceito família, igreja e a minha vida. Parei de trabalhar. Nunca pensei em voltar para o Acre, por quê? Eu achava o Acre pequeno para mim. Com 1 ano certinho, a Lúcia me ligou, a minha irmã. Vem aqui em Rio Branco e tem uns 10 carros para você vender. Eu digo, eu vou aí para vender 10 carros? Eu lembrei assim de uma promessa que Deus tinha feito na minha vida. Ele falou para mim que se eu fizesse, se eu cumprisse aquela orientação, com 1 ano ele me devolvia tudo em dobro. Aí quando eu lembrei aquela promessa, eu falei, eu vou, Lúcia. Cheguei em Rio Branco, fui atender a Telerede. Tinha que trocar toda a frota da Telerede. E eu pensei, meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro para nada. Vou começar do zero de novo. Ela não tinha banco para financiar. Na época, aqui em Rio Branco, não tinha, só tinha o Banco Finasa. E não tinha uma outra operadora de financiamento que não fosse o Finasa. Aí eu tenho uma pessoa muito querida, que era o Paulo, que na época era o Banco Sudameris. Eu liguei para o Paulo, Paulo, é o seguinte, eu só tenho credibilidade, querido, não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada. E você me conhece toda a minha trajetória em Rondônia, preciso de um voto de confiança. Preciso vender uns carros aqui em Rio Branco, mas eu não tenho como vender, não tem banco aqui. Ele disse, o que você precisa? Eu digo, eu preciso vender 200 carros. Eu nunca falei pequeno. Tem mais, se eu vender 200 carros, não saio mais daqui. Ele disse, pode fazer, o que você aprovar eu pago. Foram 2 meses vendendo. Primeira etapa de carro, entreguei para a Telerede, entreguei 2 carretas, representa 24 carros. Não deu o dinheiro para pagar a entrada dos carros em São Paulo. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que conseguir alguém também que me ajudasse e pagasse essa entrada. Liguei para uma amiga, eu preciso que você me ajude. Eu só tenho 70% do carro e 30% vai ter que me ajudar, porque eu não tenho dinheiro para nada. Ela disse, pode fazer, Lindomar, eu te ajudo. E há 13 anos, Mila, fazendo história. Quando fala de novidade em Nilcai, eu fico sempre muito emocionada e me incentiva muito, porque a gente está sempre inovando, né? Eu digo que as pessoas só veem a pontinha do iceberg, mas a estrutura por trás é só indo para crer. A Nilcai hoje ela tem a Nilcai itinerante, né? Transformamos uma Ducato no escritório, que a gente vai fazer todo o interior a partir de janeiro. E temos o programa, o Shoptime Nilcai também, que aqui para nós eu apresento, né? Estou agora dando uma de apresentadora, que também tem sido muito bom, também tem tido um grande resultado. E outra coisa também que representa muito as nossas vendas é as redes sociais. O Facebook, nós temos um percentual de 10% das nossas vendas tem sido pelo Facebook. Sem contar com o site também, que nós temos um grande resultado também. Os nossos preços realmente são diferenciados. A nossa quantidade de parceiros que nós temos, os bancos que nós trabalhamos também, é um leque muito grande de opção. E esse ano a Nilcai também está batendo muito forte com a linha 0 km, de todas as marcas, Volkswagen, Fiat, Ford, GM, inclusive importado e nacional. Todas as coisas ruins eu transformei em coisas boas, um aprendizado muito grande
que eu tomei em toda essa minha trajetória de vida é não desistir. Todas as pessoas que estão começando, que estão em situações difíceis, levanta. O levantar, minha querida, em fase difícil, não é difícil não. É só levantar. Não olhar para as coisas pequenas. Porque as coisas pequenas da vida, elas te deixam pequena, né? Entendeu? E quando você transforma, Mirla, uma coisa pequena numa coisa grande, você também se torna grande. Mas quando você cresce porque você tornou isso pequeno, dessa forma, você não se engrandece não, viu? Você não fica engrandecida. E não te deixa uma pessoa autoritária. Te transforma numa pessoa simples, numa pessoa humilde. E quando eu estou falando assim, eu estou falando de você porque você é uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa simples e humilde, com todo respeito mesmo. Entendeu, Mirla? E o homem que está vivendo essa fase agora, nós estamos vivendo uma fase muito difícil. Eu não estou falando só de negócio, estou falando da humanidade, né, em geral. Entendeu? Nossos jovens, nossos filhos, que é a nossa maior herança, né? De tudo isso que nós temos hoje, além de Deus na nossa vida, é os nossos filhos, é herança. Tudo que nós fazemos hoje é em prol dos nossos filhos, em prol da nossa família. Que a melhor coisa que nós temos hoje é a família, né? Eu quero agradecer aos meus filhos, Camila, foram 26 anos comigo, lutando junto, que é uma grande guerreira, minha filha, o Tiago, meu filho, o João Pedro, que não deixaram de sofrer comigo, né? Porque os nossos filhos sofrem também as mesmas coisas que sofremos. Por terem sido colaboradores, né? Por ter sido os meus filhos maravilhosos que eu tenho. E diante de tudo isso também, quero agradecer aos meus clientes que contribuíram para que a Nilcar fosse o que ela é hoje, né? Quero também agradecer todos os meus colaboradores, todos os meus funcionários, os que já passaram pela Nilcar, os que estão e os que ainda vão passar, porque nós sabemos que nós temos um grande projeto pela frente, que eu não vou falar agora, mas que vai ser muito bom para o Estado. Todos os meus parceiros, né? Todos os lojistas, os meus amigos, todos os meus irmãos também, as minhas irmãs maravilhosas, sabe, a Olinda, que é a mais velha, que é Camilô, que tem uma história de vida maravilhosa. Toda vez que eu olho para ela, me dá vontade de me levantar. E eu falo da Lúcia. Quando eu falo da Lúcia, a Lúcia é um filho, é a filha mais velha que eu tenho. Porque são 22 anos comigo e eu costumo dizer que não aprendeu nada. Mas toda vez que ela vai vender um carro, ela diz, Mana, como é que eu faço? Eu não tenho nem palavras para falar delas. Os meus pais não estão mais aqui conosco, mas eu tenho certeza que se os dois tivessem, se orgulharia. Toda essa história de vida aí é fruto de duas pessoas, com meu pai e minha mãe, que nunca desistiram. E se o cliente quiser comprar um carro e se não tiver, a gente manda fazer. É assim, com esse testemunho de vida, que a gente encerra o Amazônia S.A. de hoje. Na semana que vem, Deus quer que a gente se encontre, você sabe, né? Então não vai faltar. Te vejo. Até lá.